Hoje, eu quero fazer uma pergunta direta para você que me acompanha aqui no canal. Será que a grande imprensa finalmente acordou? Há anos nós estamos falando sobre o que aconteceu no chamado 8 de janeiro. Desde o início, levantamos questionamentos sobre a dosimetria das penas aplicadas a muitos envolvidos. Pessoas que, segundo seus familiares e defensores, não depredaram patrimônio, não lideraram atos, mas acabaram recebendo condenações extremamente severas. Independentemente da posição política de cada um, a discussão central sempre foi sobre proporcionalidade e individualização das penas, princípios básicos do Estado de Direito. Outro ponto que sempre gerou debate é a competência para julgar esses casos. Muitos juristas argumentam que parte dos réus deveria ter sido julgada na primeira instância da Justiça Federal, e não diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. O foro por prerrogativa de função é uma exceção prevista na Constituição, não a regra. Então, a pergunta que ficou no ar durante todo esse tempo foi: estamos diante de uma aplicação excepcional ou de uma ampliação desse entendimento? Também falamos aqui sobre o chamado inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Um inquérito que, segundo críticos, não tem prazo claro para encerramento, e que concentra funções de investigar, acusar e julgar dentro da mesma corte. Para apoiadores, trata-se de um instrumento necessário para defender a democracia contra ataques coordenados. Para opositores, é um mecanismo amplo demais, que pode gerar insegurança jurídica e até cerceamento de liberdades. E agora, um jornalista da Rede Bandeirantes falou em alto e bom som exatamente sobre esses pontos. Questionou penas, mencionou a discussão sobre competência do STF e citou investigações que, segundo críticos, se tornaram excessivamente abertas e duradouras. O escândalo é o modelo que o Brasil adotou para o Supremo Tribunal Federal. Este é o escândalo. E o escândalo, resultado de uma disfunção. Veja, pega o inquérito do 8 de janeiro, que é conduzido dentro do Supremo Tribunal Federal. Na Alemanha, ele seria conduzido pelo Ministério Público Federal com investigação e julgamento depois em tribunal penal comum. A Corte Constitucional só entraria eventualmente, caso houvesse uma violação qualquer de um direito constitucional. Só. Nos Estados Unidos, mesma coisa. A investigação seria feita pelo Departamento de Justiça, FBI e Tribunal Federal de primeira instância. Estou falando do 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. A Suprema Corte, de novo, só entraria numa discussão como a Corte Alemã. Ela nunca investigaria, nunca conduziria diligência, nunca centralizaria as sentenças, nada, não ia ter isso. Isso simplesmente não iria acontecer, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. Eu estou falando Alemanha e Estados Unidos, são dois modelos muito citados, muito conhecidos, muito respeitados, muito eficientes de funcionamento de corte. Eu falei do 8 de janeiro, pega as brigas parlamentares, a briga em torno das emendas parlamentares que está com o Flávio Dino, né? O 8 de janeiro, relatoria do Alexandre de Moraes. Agora, do Flávio Dino, que tem suspensão de repasse, que tem investigação, que tem diligência, que tem busca e apreensão, tudo Flávio Dino canetando, tudo, né? Na Alemanha, lá eles têm uma justiça administrativa. Do mesmo jeito que a gente tem uma justiça do trabalho aqui, termina no TST, lá eles têm uma justiça administrativa que termina num TST administrativo deles lá, que tem um nome impronunciável, como todos os tribunais alemães. Essa justiça administrativa é que iria julgar e o caso iria chegar na alta corte da justiça administrativa, que é o TST administrativo deles lá, que tem um nome, que seria um pedaço do STJ. É como se você pegasse o STJ na Alemanha, fatiasse. Então, questões penais vai para um, questões administrativas vai para outro. Eles fatiam tudo. Tem 4, 5 desses STJs fatiados, digamos assim. E, portanto, correria neste que é administrativo.
Só haveria, de novo, questão constitucional, é que levaria para a Corte Constitucional. Do contrário, não. Não existe o Supremo alemão cuidar do orçamento, critério operacional, como é que deve ser, como é que não deve ser. Isso não existe. Não existe. É uma coisa que, se você contar o que acontece aqui, eles não vão nem entender. Como assim? Nos Estados Unidos, mesmíssima coisa. Tribunal comum. Tribunal comum. Só se houvesse violação constitucional. É que aqui tudo é violação constitucional. Por quê? Em parte porque a Constituição é extensa, em parte porque o Supremo quer que seja. Inquérito das fake news. Zero chance de existir um inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Zero. Não acontece nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha. Não é? Além disso, vieram à tona escândalos envolvendo o Banco Master e problemas relacionados ao INSS, ampliando ainda mais o debate sobre transparência, fiscalização e responsabilidade institucional. Então a pergunta que fica é: a grande imprensa está mudando o tom? Ou simplesmente está reagindo a uma pressão crescente da opinião pública? O que estamos vendo pode representar um ponto de inflexão. Durante muito tempo, qualquer crítica às decisões do STF era automaticamente rotulada como ataque à democracia. Mas democracia também é debate, é contraditório, é questionamento institucional feito dentro da legalidade. Questionar não é atacar, é exercer cidadania. É importante deixar claro: ninguém aqui está defendendo vandalismo, violência ou ruptura institucional. O que está em discussão é a coerência na aplicação da lei, a proporcionalidade das penas e os limites entre proteção institucional e liberdade de expressão. Quando jornalistas começam a ecoar questionamentos que antes eram ignorados ou tratados como teoria da conspiração, isso revela que algo mudou no ambiente do debate público. Talvez a imprensa não tenha acordado agora. Talvez ela esteja percebendo que parte significativa da sociedade quer respostas, quer equilíbrio e quer transparência. E quando o debate sai das redes sociais e chega aos grandes estúdios de televisão, significa que o assunto deixou de ser periférico, virou central. O Brasil vive um momento delicado. Confiança nas instituições não se impõe, se constrói. E se constrói com previsibilidade jurídica, com respeito às garantias individuais e com clareza nos procedimentos. Quanto mais transparência houver, menos espaço existirá para narrativas de perseguição ou de impunidade. E eu quero saber de você: estamos diante de uma mudança real no posicionamento da imprensa? Ou é apenas um ajuste momentâneo? Porque uma coisa é certa: o debate está aberto. E quando o debate está aberto, a sociedade ganha voz.